irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem. Hoje é sábado. Tenham passado uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Uma semana recheada de bênção, em nome de Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs que inscrevam nesse canal, deem um joinha, minhas amadas irmãs, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas que é a palavra do nosso Deus, para que a palavra de Deus, ela chegue em cada família e esteja sendo evangelizada, porque essa é a vontade de Deus, que cada família, cada lares, cada pessoa, minhas amadas irmãs, venha ouvir a palavra, para que o entendimento se abra e reconheça que só existe um Deus, um caminho, uma verdade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus que cura, que liberta, que salva, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe, minhas amadas irmãs, cada uma de vocês. Vocês tenham tido uma semana abençoada e continuam tendo um final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Mateus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus, minhas amadas irmãs. Aleluia. Mateus 2 e o verso 19, que diz assim: a volta do Egito. Diz assim: a mim e a você. Morto, porém, Herode, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procurava a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe foi para a terra de Israel. E ouvindo que aquele eu reinava na Judéia, em lugar de Herode, seu pai, receiou ir para lá. Mas avisado em sonho por uma divina revelação, foi para regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e ele será chamado o Nazareno. Aleluia. Louvado seja Deus, minhas amadas irmãs. A palavra do Senhor fala para mim e para você, que no livro de Mateus, aleluia, falando sobre a morte de Herodes, que era um rei, aleluia, que quando soube que Jesus ia nascer, o Salvador, ali ele não gostou, ele queria matar o menino, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, um anjo apareceu em sonho a José, para que José saísse dali e fosse para outra cidade. Aleluia. E José, ele obedeceu ali o anjo do Senhor. Ele pegou o menino, Maria, e foi para outra cidade, que foi para o Egito. E ficou ali, aleluia, e ficou ali no Egito, ali escondido, para que o rei, que era Herodes na época, não mandasse ali aqueles soldados dele matar o menino. Mas quem é que pode, aleluia, quem é que tem o poder de fazer algo para Jesus? Ninguém. Quem é que tem o poder de fazer algo no Filho de Deus, numa filha de Deus, naquele que, aleluia, que obedece a Deus, que anda nos caminhos do Senhor? Muitas vezes tem alguém ali que quer tirar você do caminho de Deus, do caminho de Jesus Cristo. Mas quem é que tem esse poder de tocar no Filho de Deus? E ali, louvado seja Deus, diz a palavra que o anjo apareceu para José, e José obedeceu, foi para morar, ficou ali no Egito com Maria e o menino, até o rei Herodes morrer. Aleluia. Aquele que queria matar Jesus, morreu. Aleluia. Aquele que quer fazer algo contra a tua vida, aleluia, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Por quê? Quem é que pode mexer num filho de Deus? Ninguém pode mexer, ninguém tem esse direito. Louvado seja Deus. Herodes queria matar o menino. O rei, o verdadeiro rei. Que ali era um rei, mas era um rei que não podia nada. Os olhos humanos achavam que ele podia fazer alguma coisa. Mas diante dos olhos de Deus, ninguém tem o poder de fazer nada contra os filhos de Deus.
E José ali, mas Maria pegou Jesus ali novo, aleluia, uma criança, aleluia, e saiu, como diz assim, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele disse: levanta-te e vai para Israel, porque aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, minhas amadas irmãs, é você andar nos caminhos de Deus, procurar ser obediente à palavra de Deus. Mas por mais que o maligno use alguém ali para te perturbar, para tirar você do foco, mas maior é o Todo-Poderoso. É aquele que era, que é, que sempre vai ser o dono do poder. Aleluia. E apareceu novamente o anjo, diz assim. Então ele levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para Israel. Ele ia para Israel. E ouvindo que aquele eu reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receiou ir para lá. Então, quando ele soube que o irmão dele estava no lugar do pai dele, ele teve receio de ir. Ele não voltou. Ele não foi. Louvado seja Deus. Ele receou ir. Aí diz assim: em lugar de Herodes, seu pai, e receou ir para lá. Mas, avisado em sonho por divinas revelações, então ele foi avisado novamente. Aleluia. Foi para regiões da Galileia. Então ele foi avisado novamente. Então ele dele ir para Israel, ele foi para a Galileia. Ali na Galileia, diz a palavra, que foi Jesus, cresceu naquela cidade que se chama, diz assim, foi para a Galileia e chegou, habitou numa cidade chamada Nazaré. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Porque chama Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Nazaré era uma cidade ali, naquela época, era uma cidade ali, um povoado, né? Tipo uma vila ali muito pequena. E Jesus foi ali, que ele terminou de crescer a sua adolescência. Então ele ficou ali naquela cidade de Nazaré. Aí ele ficou ser chamado Jesus de Nazaré, porque ele morava, ele habitou ali até ele ir para o Pai, que era e que é Deus. Aleluia. Então ele estava ali na terra, ele nasceu de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, diz a palavra, e ele cresceu ali nos cuidados de Maria, de José, que toda criança tem que ter o cuidado do pai ou da mãe. E quando ele cresceu, ele foi fazer a obra do pai, ele foi obedecer ao pai, que era Deus. Aleluia. Eu entendo que ele era filho de José, mas de criação. Ali para aqueles cuidados que toda criança tem que ter. Mas quando Jesus foi para a cruz, aleluia, que ele entregou o Espírito dele a Deus, que ele morreu, derramando todo o seu sangue para nos salvar e para nos libertar, minhas amadas irmãs. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo, aleluia, ele já veio em corpo glorioso. Ele já veio ali, aleluia, diz a palavra que quando ele se apresentou ali, o discípulo, ele passou por uma parede. Ali ele não era mais como filho de Maria, ali era o filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali era o filho de Deus, aquele que veio ao mundo para libertar os cativos, para curar aqueles que estão doentes, para sarar, aleluia, para fazer os coxos andar, para fazer os cegos ver, os surdos ouvir. É o Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, aquele que era e que é e sempre vai ser, Jesus Cristo. E ali, minhas amadas irmãs, Herodes queria matar o menino, mas ninguém pode tocar no Filho de Deus. Ninguém pode tocar naquilo que Deus tem na sua vida, vai se cumprir. É só você crer, confiar e acreditar na santa palavra de Deus.
porque ninguém toca no que é de Deus. Porque tem dono. E o dono da tua vida, o dono da minha vida tem um dono que se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. E esta palavra do Senhor botou no meu coração desde, se eu não me engano, foi ontem ou foi antes de ontem. Para mim, aleluia, eu digo, Senhor, eu vou pregar esta palavra. Porque eu tenho que fazer a vontade dele, não é a minha. A vontade tem que ser a dele e o querer tem que ser a dele. Aleluia. Eu tenho que obedecer. Pedir a ele sabedoria, que ele me ensine a falar, a pregar a palavra dele. Porque a palavra é dele, minhas amadas irmãs. A obra é dele. Eu só estou aqui sendo um instrumentinho na mão dele, para ser usada por ele como ele quiser. Porque nada eu sou. O todo aqui é Jesus. Ele sim tem que ser honrado, louvado, glorificado, exaltado. Aleluia. Porque só ele é o caminho. Só ele é o caminho da minha vida e da tua casa e da tua família. Não existe outro caminho além dele. Nunca existiu. Nem nunca vai existir. Aleluia. Herodes queria matar o menino. Mas quem morreu foi Herodes. Porque quem que pode tocar em quem é de Deus? Ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida. Nem na minha, nem na sua, nem na vida de nenhum. Que Deus abençoe, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique ao seu coração. E botar ela em prática. Para que esta palavra venha chegar nos lares, apertar no seu like. Para que chegue nas famílias, nos lares. Para que haja conversão, libertação diante das famílias. Porque essa é a vontade de Deus na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te cubra de bênção, que Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado, recheado de bênção, de paz, de tranquilidade na sua casa e na sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.